Sejam bem-vindos à ESEC TV, um programa da Escola Superior de Educação de Coimbra. Fiquem connosco durante esta próxima meia hora de cultura. O Centro Cultural Peneda da Saudade, uma aposta do Politécnico de Coimbra, celebra 2 anos. Exposições, teatro, dança, música e palestras fizeram parte da programação deste centro cultural, que continua, mesmo em tempos de pandemia, a oferecer propostas culturais. O Centro Cultural é o exemplo de que uma instituição de ensino superior não é só investigar e não é só ensinar, não são só aulas. O Centro Cultural Peneda da Saudade é a prova de que uma instituição de ensino superior tem uma missão para lá do ensinar, tem uma missão também ligada à cultura e nós demos corpo a essa missão através da criação deste Centro Cultural, que é uma mais-valia para a cidade e uma mais-valia para esta instituição de ensino que é o Politécnico de Coimbra. Foi sempre o meu objetivo intercalar, no fundo, artistas já mais conhecidos com pessoas em início de carreira. Eu acho que o Centro Cultural, pertencendo a uma instituição de ensino superior, onde as pessoas se estão a formar, onde as pessoas estão a aprofundar o seu conhecimento, quer científico, quer cultural, é importante também dar algum lugar dentro do Centro Cultural à experiência e aos artistas emergentes, no fundo. Ao longo destes 2 anos, o Centro Cultural foi visitado por mais de 10.000 pessoas. Nestas visitas incluem-se desde exposições, a pequenas conferências, a pequenos concertos, a atuações do Grupo de Fados do Politécnico de Coimbra, a atuações do Coro do Politécnico de Coimbra, dos grupos de dança do Politécnico de Coimbra, tudo isto criado no âmbito do Pelouro da Cultura do Politécnico de Coimbra e, consequentemente, do próprio Centro Cultural Peneda da Saudade. Ora, então, boa tarde a todos. É um gosto ter público outra vez em concertos, estar a tocar ao vivo, é de facto. Sim. E vamos começar então. Ser no mundo um bom lugar ou saída em contramão e um auxílio ao coração, sítio ao colo para ficar e deixo em mim. Nós fomos o primeiro equipamento cultural em Coimbra a abrir as portas a músicos a seguir ao primeiro confinamento. E isso para mim é importante, porque é preciso dar lugar às pessoas para elas trabalharem. Os músicos trabalham se tiverem público, se tiverem lugar. Inclusivamente, durante este segundo confinamento, aquilo que nós estamos a fazer é manter os concertos exclusivamente online, mas a manter os concertos, porque as pessoas precisam de trabalhar. A pandemia veio de alguma forma complicar a vida do Centro Cultural porque deixámos de poder ter pessoas no nosso espaço
de exposição e no nosso espaço de atividade. Mas a adaptação ao meio digital foi muito importante, foi muito relevante e o centro continua a funcionar todos os dias no universo digital, fazendo mostra das suas exposições, das suas palestras e dos seus concertos de música. Quase todos os dias temos uma atividade do Centro Cultural e, por tudo isso, podemos dizer que continuamos de portas abertas ao público e de portas abertas à comunidade do Politécnico de Coimbra. Em 2 anos nós já conseguimos que as pessoas se vão habituando a ouvir falar do Centro Cultural e a ir ao Centro Cultural ou participar em alguma coisa ou colaborar com o Centro Cultural em algum aspecto. E isso é muito bom porque essas coisas demoram sempre muito tempo. E eu acho que em 2 anos já se conseguiu fazer muita coisa, com a ajuda de todos, que eu sozinha não faço nada. Marcelo dos Reis, músico e diretor de uma prestigiada Academia de Música na cidade de Coimbra, aceitou o desafio de partilhar connosco alguns momentos que preenchem o seu dia-a-dia durante a quarentena. Acho que para qualquer pessoa que esteja numa área, seja ela artística ou não, todos os momentos que nós temos para refletir e talvez para exteriorizar um pouco aquilo que temos mais no nosso íntimo são momentos importantes. No meu caso particular tem sido um período bastante produtivo, até porque tenho aproveitado para criar montes de coisas que planeio fazer ainda, portanto, este ano. E ao mesmo tempo também coordeno e leciono guitarra na Academia de Música do Centro Norte em Matos, o que torna muitas das vezes esta gestão um bocado mais complexa, não é? Até porque estamos habituados a este contacto presencial com as pessoas e de repente gerir tudo o que sejam encarregados de educação, alunos, professores, fica um bocadinho mais... é um bocadinho mais complicado, não é? O desenho a partir da última corda fica. Queres passar mais devagar? Mas faz, até porque, vindo já com a experiência de uma quarentena anterior, decorreu bem na primeira e na verdade está a correr também igualmente bem na segunda. Sendo esta quarentena, sinto que o trabalho artístico e pessoal está a desenvolver-se mais e muito, e tenho dedicado grande parte do meu tempo a esse processo de praticar a guitarra e também de criar, de compor, improvisar e ter novas ideias. Pronto, para além de todas as outras atividades normais que temos no nosso dia-a-dia, seja fazer algum desporto, passear a minha cadela, cozinhar, ouvir música, ler, pronto, e tudo isso já são, portanto, rotinas normais que não desaparecem, apenas até ficam um bocadinho mais... tornam-se um pouco mais presentes, até porque não deixamos de correr tanto, e isso é bom, termos calma. Eu, na verdade, não tenho grande necessidade de estar a escapar à quarentena, isso porque continuo a exercer grande parte da minha atividade, que não é artística, né? Porque obviamente os espetáculos estão todos em águas de bacalhau, mas a minha atividade enquanto professor de guitarra, de música e de coordenação da Academia de Música continua a funcionar na sua plenitude, ainda que neste formato online e com as suas limitações. Mas também permite ter algum daquele tempo que nós muitas vezes já não temos, o tempo de pensar, de refletir sobre o que criamos e aquilo que posso fazer, um bocado mais pensar, e às vezes recorda-me um bocado os tempos e os momentos que tinha, né? Quando
quando era mais miúdo, em que tínhamos tempo para sonhar, para idealizar coisas e este tempo que nós ganhamos para estar com a quarentena, apesar de obviamente ser uma situação terrível em todos os quadrantes da sociedade, traz também algumas coisas boas, particularmente esta questão de termos mais tempo para pensar, que eu acho que também muitas das vezes acabamos por nos esquecer disso. Que projetos tenho eu em mãos? Eu acho que, como muitos outros artistas, nós tínhamos a ideia que o ano 2021 seria a salvação daquilo que não foi o 2020. E a verdade é que estamos a ver que 2021 será igual ou pior do que foi o 2020. Mas não é isso também que vai fazer com que cancele ou que não concretize muitas das ideias e dos projetos que tenho em mãos para fazer este ano, inclusivamente, portanto, projetos discográficos e gravações que tinha na gaveta em que estou, portanto, a terminá-las e muitas delas já estão planeadas para sair este ano. Estamos a falar de 8 lançamentos, de 8 discos que eu faço parte, inclusivamente um disco a solo meu, que estou neste momento também neste processo criativo a aproveitar a quarentena para o terminar. Efetivamente existem algumas diferenças entre a primeira e a segunda quarentena, enquanto que acho que enquanto a primeira quarentena era todo um novo desafio para percebermos o que é que iria acontecer, esta segunda já é um bocado como que o limite de, por favor, isto tem de acabar de uma vez por todas, porque obviamente não queremos estar mais nesta situação. Basta pegar do exemplo que na primeira quarentena era algo fantástico, os artistas, os músicos poderem expressar ao ar livre nas varandas, e o que acontece comigo nesta fase é até a minha vizinha até se queixa do barulho, só do facto de eu estar a tocar guitarra, e isso demonstra um bocado a diferença entre a realidade da primeira e da segunda quarentena. Se eu amanhã acordasse e não houvesse Covid, eu acho que o sentimento que todos nós temos é transversal, todos nós queremos fazer montes de coisas, todos nós temos saudades de ir assistir a espetáculos, todos nós temos saudades de ir para a praia sem qualquer problema, todos nós temos saudades de viajar sem qualquer limitação. Obviamente que eu tenho imensas saudades de voltar a fazer turnés, de tocar, de voltar a fazer surf trips, tenho saudades de estar simplesmente a beber uma cerveja com os meus amigos sentados à vontade sem qualquer tipo de limitação. Todos nós temos, obviamente, esses desejos pessoais que mais tarde ou mais cedo eles irão ser concretizados. Mas eu acho que a questão que mais me preocupa, de certa forma, é perceber como é que nós vamos todos lidar uns com os outros após isto terminar. Porque eu acho que do ponto de vista social, e eu não sou sociólogo, sou apenas um músico, um artista, mas eu acho que todos nós vamos ter mais dificuldades no tato, no contacto, e até porque nós latinos somos tão próximos e temos tanto contacto físico, eu espero que isto não nos deixe mazelas e que não traga consequências que sejam muito pesadas para o nosso dia-a-dia, que nós possamos voltar a abraçar-nos sem qualquer limitação e para que possamos estar novamente juntos.
Recordamos uma viagem pelo trabalho do biólogo marinho de Coimbra, Nuno Vasco Rodrigues. A exposição sob o mar português, onde apresentou imagens feitas em águas nacionais, foi o ponto de partida para uma conversa sobre o seu trabalho que estuda a vida que o mar esconde. O mais importante para mim é que as fotografias tenham uma mensagem por trás, que promovam uma consciência de conservação marinha, que alerte para os problemas que existem hoje em dia, das ameaças que enfrentam os ecossistemas marinhos a nível global, e tendo em conta que estas imagens chegam a um público bastante vasto e bastante diverso, é isso que eu pretendo, é que este público bastante diverso comece a perceber que, de facto, há um risco muito grande. Os oceanos estão hoje em dia a enfrentar ameaças muito sérias e que nos cabe a cada um de nós no dia-a-dia contribuir para que isso seja reduzido ou que seja eliminado. Comecei por me interessar pela vida marinha, desde muito cedo, eu nem sei precisar exatamente quando, mas eu lembro-me desde muito miúdo, devia ter 3, 4 anos, andava nas praias do Algarve com o meu avô materno, que era médico, mas no tempo livre ia à pesca e depois passávamos o agosto inteiro nos olhos d'água, no Algarve. Invariavelmente, eu e ele estávamos debruçados sobre as rochas, à procura da bicharada que ali vivia. Portanto, os peixes, os caranguejos, as anemas. Portanto, foi ele a minha maior influência para o gosto pela vida marinha. E fui para Peniche aos 18 anos para estudar Biologia Marinha. Nunca me imaginei a trabalhar sem poder estar ligado ao mergulho, portanto, o contacto direto, in loco, com o mundo subaquático, que era o que me fascinava. E, portanto, o mergulho acabou por ser uma ferramenta que me fez explorar esse mundo subaquático. Em 2006 havia uma camarazinha lá da universidade e eu estava num trabalho ali nas Berlengas e comecei a levar essa máquina e a fazer umas imagens que me faltavam para o guia. Portanto, então começou assim a fotografia subaquática. Imediatamente percebi que havia ali uma ferramenta muito forte, porque conseguia, através da fotografia, fazer chegar aos outros algumas histórias que eu tentava partilhar, mas com um suporte de imagem acabava por ser muito mais fácil. E, portanto, noto que o público que compra os meus livros é um público que gosta do mar, que gosta de peixe, que gosta de ir à pesca, gosta de mergulhar, portanto, muito genérico. Quando a Liquid Amber me contactou no sentido de fazer a exposição, a primeira coisa que eu lhes perguntei foi: ok, o que é que vocês pretendem? Qual é o tema que vocês pretendem? Eles disseram que não tinham pensado em nada em particular, simplesmente tinham visto as imagens e achavam interessantes. E deixaram um bocadinho ao meu critério. E, portanto, o que eu aqui apresentei foi imagens feitas exclusivamente em águas nacionais. Já mergulhei em muito lugar do mundo, já fotografei em alguns, e eu continuo a recomendar a toda a gente para ir aos Açores. São autênticos oásis subaquáticos. Temos uma riqueza nos Açores que é ao nível dos melhores lugares do mundo. Eu recomendo sempre os Açores, é sempre um dos meus destinos de sonho, é os Açores. Felizmente é aqui ao lado, não é? Já tive alguns sustos.
nunca com animais, apesar de já ter mergulhado com tubarões, nunca tive problemas, enfim, os tubarões têm muito mais medo de nós do que nós deles, regra geral. E temos imensas espécies de tubarões na costa portuguesa, coisas que as pessoas também não sabem, mas temos mais de 40 espécies de tubarões na costa portuguesa e simplesmente estão lá na sua vida. E, portanto, não há registros de ataques de tubarões em Portugal, os registros cá a nível mundial são mínimos e, portanto, os tubarões não são aquela máquina assassina que as pessoas pensam, uma ideia eternizada um bocadinho pelo filme do Spielberg, e os tubarões sofreram e continuam a sofrer imenso por terem essa imagem, são caçados a um nível muito preocupante. Então, são aniquilados mais de 100 milhões de tubarões por ano. Tendo em conta que é um predador de topo absolutamente estruturante em toda a cadeia alimentar e no ecossistema marinho, as consequências da remoção deste elemento-chave são inimagináveis. Portanto, é algo que devemos seriamente pensar quando pedimos a sopa de cação ou quando vamos aos chineses e pedimos a sopa de uratana tubarão. É algo que temos realmente começar a pensar a sério, de eliminar simplesmente do menu o tubarão, para o nosso bem também, claro. Chegamos ao fim de mais uma edição da ESEC TV. Agradecemos a vossa companhia e esperamos por si já no próximo programa, aqui na RTP2 e RTP Play. Recordamos que podem rever as emissões online nos canais da RTP e da ESEC TV. Até lá!